4, nós vamos ler até o verso 17. Uma leitura bastante. Vamos fazer com calma para vocês entenderem. Trazemos a mensagem desta noite. Ruth fica entre Juízes e Samuel. Entre Juízes e Samuel. Enquanto isso, Boaz subiu à porta da cidade e sentou-se, exatamente quando o resgatador que ele havia mencionado estava passando por ali. Boaz o chamou e disse: meu amigo, venha cá e sente-se. Ele foi e sentou-se. Boaz reuniu 10 líderes da cidade e disse: sentem-se aqui. E eles se sentaram. Depois disse ao resgatador: Noemi, que voltou de Moabe, está vendendo um pedaço de terra que pertencia ao nosso irmão Elimeleque. Pensei que devia apresentar-lhe o assunto, na presença dos líderes do povo, e sugerir-lhe que adquira o terreno. Se quiser resgatar esta propriedade, resgate. Se não, diga-me, para que eu saiba. Pois ninguém tem esse direito a não ser você, e depois eu. Eu a resgatarei, respondeu ele. 5. Boaz, porém, lhe disse: no dia em que você adquirir as terras de Noemi e da Moabita Ruth, estará adquirindo também a viúva do falecido, para manter o nome dele em sua herança. Diante disso, o resgatador respondeu: nesse caso não poderei resgatá-la, pois poria em risco a minha propriedade. Resgate-a você mesmo. Eu não poderei fazê-lo. Antigamente em Israel, para que o resgate e a transferência de propriedade fossem válidos, a pessoa tirava a sandália e dava ao outro. Assim oficializavam os negócios em Israel. Quando, pois, o resgatador disse a Boaz: adquire-a você mesmo, tirou a sandália. Então Boaz anunciou aos líderes e a todo o povo ali presente: vocês hoje são testemunhas de que estou adquirindo de Noemi toda a propriedade de Elimeleque, de Quilion e de Malom. Versículo 10. Também estou adquirindo o direito de ter como mulher a Moabita Ruth, viúva de Malom, para manter o nome do falecido sobre a sua herança, e para que o seu nome não desapareça do meio da sua família ou dos registros da cidade. Vocês hoje são testemunhas disso. Os líderes e todos os que estavam na porta confirmaram: somos testemunhas. Faça o Senhor com essa mulher que está entrando em sua família, como fez com Raquel e Lia, que juntas formaram as tribos de Israel. Seja poderoso em Efrata e ganhe fama em Belém. E com os filhos que o Senhor lhe conceder dessa jovem, seja a sua família como a de Perez, que Tamar deu a Judá. Boaz casou-se com Ruth, e ela se tornou sua mulher. Boaz a possuiu, e o Senhor concedeu que ela engravidasse dele e desse à luz um filho. As mulheres disseram a Noemi: louvado seja o Senhor, que hoje não a deixou sem resgatador. Que o seu nome seja celebrado em Israel. O menino lhe dará nova vida e a sustentará na velhice, pois é filho da sua nora, que a ama e que lhe é melhor do que 7 filhos. Noemi pôs o menino no colo e passou a cuidar dele. As mulheres da vizinhança celebraram o seu nome e disseram: Noemi tem um filho. E lhe deram o nome de Obed. Este foi o pai de Jessé, que também foi pai de Davi. Ó Deus amado, nós agradecemos a oportunidade de ler a Tua Palavra e de expor essa palavra nesse exato momento, e que em nome de Jesus ela possa fazer diferença na vida dos ouvintes, na vida dos irmãos e da vida daqueles que ainda não se converteram, não creem, não tiveram encontro contigo. Eu tão somente peço apenas misericórdia por eles, para que o Senhor os abençoe nesta noite. Em nome de Cristo, amém. Amém. Vem sentar. O contexto da história aqui é que nós temos aqui 2 viúvas. A Noemi, que se você veio semana passada, você sabe que Noemi, junto com seu marido Elimeleque e com seus 2 filhos, tiveram que sair de Belém
e foram para um país chamado Moabe, que era ali, vizinho, fazia fronteira com Israel, Moabe. E quando chegou lá, passaram 10 anos, e nesse período morreram Elimeleque, marido da Noemi, e morreram também Quilion e Malom, os seus filhos. E estes já estavam casados com 2 moabitas, Orfa e Ruth. E elas retornam, as 3 retornam para Israel, só que uma delas resolve voltar para Moabe, e Ruth declara o seu amor para Noemi e diz: olha, aonde você for eu vou, onde você repousar eu vou repousar, o teu Deus será o meu Deus e o teu povo também será o meu povo. E aí elas ficam juntas. Só que como eu já tinha falado, e na mensagem de hoje os irmãos vão tomar um conhecimento um pouco melhor, é que essas 2 mulheres, elas estavam desamparadas, elas estavam completamente desprovidas, desamparadas, elas não tinham mais marido, elas não tinham mais sustento, elas não tinham mais a quem defendesse elas e a quem protegesse elas na vida social judaica. E na lei do Senhor havia um preceito chamado a lei do levirato. A palavra levirato quer dizer cunhado, né? Por exemplo, mesma forma como o Joselino é cunhado da Peraça, por exemplo, a irmã Ali é cunhada do irmão Fernandes, né? Ou seja, levirato quer dizer cunhado. E a lei do levirato, ela dizia o seguinte: que se um judeu ele morresse sem deixar descendente, sem deixar alguém que cuidasse das suas propriedades, e mantesse o seu nome vivo entre o povo de Israel, se alguém morresse assim sem ter filhos, o irmão mais próximo, de preferência o mais velho, ele deveria assumir a viúva, assumir a mulher desamparada e casar-se com ela e ao mesmo tempo coabitar com ela. E esse primeiro menino que nascesse, ele não iria pertencer ao rapaz que coabitou, ao rapaz que fecundou a mulher. Esse primeiro menino que nascesse dessa mulher, ou esse único menino que nascesse da viúva, ele seria como se fosse do irmão falecido. Está entendendo? Não está entendendo? Essa era uma maneira de manter o nome do falecido vivo. Olha, para um judeu, para um israelita, não ter o seu nome apagado na história era a maior das maldições. Aqui na nossa cultura não, um jovem morre com 18 anos, ele morreu, não casou, não teve filho nem nada. A gente já se acostumou com isso. Ele nunca vai ser pai e ele nunca vai ter um filho com o nome dele. É como se a memória dele fosse apagada para sempre. Porque depois que os pais morrerem, talvez daqui a 50 anos ninguém vai lembrar que ele existe. Para um judeu isso era terrível. Um judeu, ele tinha que manter o seu nome vivo, inclusive pelo fato dele saber que no futuro ele iria ter um descendente extremamente importante, que era o Messias. Então ele não poderia ficar sem descendência nenhuma. E aí, meus amados e queridos irmãos, os parentes mais próximos de Elimeleque era um que a Bíblia não diz o nome, e o outro era Boaz. Não sei se você sabe, Boaz, ele era filho de Raabe, aquela prostituta lá de Jericó, que escondeu os 2 espias. Então a Raabe, ela se casou com um judeu e ela teve um filho. E esse filho nada mais, nada menos do que Boaz. E aí a Ruth vai até Boaz e diz: olha, nós estamos precisando de um resgatador. Nós estamos precisando que alguém nos resgate, nos assuma, para que, à medida que nos assumir, esse resgatador também ele possa cumprir o seu papel de cunhado e manter o nome dos falecidos vivos dentro de Israel.
Ou seja, Elimeleque, ele seria mantido vivo a partir do momento que o seu irmão comprasse a sua propriedade, o seu sítio, por exemplo. Ele tinha que comprar o sítio que o falecido deixou. E só que comprando aquele sítio, eu estou falando num linguajar bem fácil de vocês entenderem, comprando aquele sítio, o resgatador também tinha que assumir a viúva Ruth. Por quê? Porque o filho que nascesse dessa união seria o dono da propriedade. Tudo isso é interessante entender. Interessante. Ele tinha que comprar o sítio, ele tinha que casar com Ruth, e o filho que ele tivesse com Ruth seria o dono do sítio. Era como se Elimeleque estivesse vivo na pessoa daquela criança. E aí, por alguma razão, aquele resgatador não aceita. Olha, se eu comprar essa propriedade, eu vou prejudicar a minha, então fica contigo. Você pode ficar tanto com a propriedade, como você pode ficar com a viúva do rapaz, com a viúva do nosso irmão, porque eu não vou ficar com eles, eu não posso ficar. E aí a Bíblia diz que Boaz compra a propriedade, Boaz se casa com Ruth, e os líderes da cidade, eles abençoam aquela união, né? Detalhe aqui, né? Para quem acha que casamento só é importante, que casamento só é casamento se tiver uma cerimônia, não teve cerimônia nenhuma aqui. A única cerimônia que teve aqui foram os líderes da cidade dizendo: olha, que você seja abençoado, você e essa jovem aí, que ela seja tão abençoada quanto Raquel e Lia. Eu não sei se você sabe, Raquel e Lia foi quem gerou os 12 patriarcas. Elas não geraram os 12, né? Elas tiveram a ajuda de mais 2 concubinas, mas elas, que eram as mulheres legítimas, ficaram como aquelas que geraram as 12 tribos de Israel. Então eu estou dizendo aqui para eles: olha, que a união de vocês seja tão frutífera, tão próspera, quanto foi a união de Raquel e Lia com Jacó, né, com o patriarca Jacó. Então eles estão aqui abençoando, como a gente acabou de fazer aqui com os nossos queridos aqui, Tamires e o... Mas não quer dizer que se você tem dinheiro e quer casar na igreja, a gente não vai casar, não é nada disso. Você pode, tem dinheiro no bolso, quer gastar, amém por isso. Pode fazer o pedido que a gente vai estar aqui celebrando o seu casamento. Mas foi justamente o que aconteceu. Os líderes ali levantaram as mãos e abençoaram aquele povo. E o mais interessante aqui é que quando Ruth tem um filho, olha, poxa, é o único filho, eles pegam esse filho e dão para Noemi. Porque, repito, aquele menino seria o dono da propriedade. Noemi não poderia ser a dona, ela não tinha como manter o nome do seu marido, tinha que ser um homem. E esse homem, ele disse, é até interessante que as mulheres dizem assim: ó, acabou de nascer a aposentadoria de Noemi. É como se aquele menino fosse, e era, a garantia da sua aposentadoria. Ele ia sustentá-la, ele ia cuidar daquela propriedade, ia cuidar daquela terra, e era a garantia de que Noemi teria alguém para sustentá-la até o último dia da sua vida. E aí, esse menino, olha que coisa maravilhosa, antes que a gente entre no desenrolar da mensagem, é bom lembrar que esse menino, ele se tornou, ele se chamava Obed, e ele se tornou pai de Jessé, que era pai nada mais e nada menos do que do rei Davi. Ou seja, este menino que nasceu da união entre Boaz e Ruth era avô, ele se tornou avô do rei Davi. Coisa maravilhosa, não é? É assim que Deus faz, das maneiras mais imprevistas, né? A gente menos espera, Deus vai abençoando quem Ele quer. Então, a mensagem é a seguinte: o centro da mensagem é a necessidade de sermos resgatados. Tinha uma mulher ali que estava tremendamente necessitada de um resgate. O nome dela era Noemi. E Ruth era a única forma dela receber esse resgate. Ela precisava ser redimida, ela precisava ser resgatada, ela precisava de uma espécie de salvador. Alguém que iria mantê-la, sustentá-la, protegê-la e salvá-la dos perigos e das dificuldades da vida. Então, assim
Em certo sentido, queridos, todas as pessoas neste mundo precisam ser resgatadas. Você vai perceber que, em certo sentido, todos nós aqui precisamos ser resgatados, precisamos de um resgate. E foi justamente por isso que Deus enviou o seu Filho Jesus. O próprio Jesus tinha consciência dessa missão, quando ele mesmo afirmou que veio dar a sua vida em resgate por muitos. Lá em Marcos 10:45, ele diz: olha, eu não vim para ser servido, mas para servir e dar a minha vida em resgate. Eu sou resgatador de muitas pessoas, de muitas pessoas. Mas você deve estar perguntando: Jesus veio me resgatar de quê? Jesus veio para resgatar a humanidade de quê? Porque nessa Semana Santa todo mundo se lembra de Jesus, mas poucas pessoas sabem, na verdade, por que ele veio, o que é que ele veio fazer. Então, a pergunta é: Cristo veio nos resgatar de quê? Qual a razão dele ter vindo nos resgatar? Por que nós precisamos de resgate? E a primeira coisa é que ele veio nos resgatar da maldição da lei. Da maldição da lei. Deixa eu falar uma coisa para você. Deus instituiu uma lei chamada 10 Mandamentos, e essa lei, ela serve como padrão da justiça de Deus, padrão da santidade de Deus. E a Bíblia diz que todas as pessoas deveriam obedecer essa lei, deveriam obedecer os preceitos do Senhor. Mas o que acontece é que todos nós quebramos esses preceitos. Qualquer pessoa, todas as pessoas que estão aqui presentes, mais novo aqui, até o Samuel, de alguma forma, ele já quebrou a lei do Senhor, já quebrou o preceito do Senhor. E quando nós quebramos a maldição da lei, quando nós não guardamos a lei, a Bíblia diz que nós nos tornamos malditos. A Bíblia diz: maldito todo aquele que não permanecer em todos os preceitos da lei. Então, pelo fato de sermos pecadores, pelo fato de não termos digamos assim, vontade de obedecer a lei, não queremos obedecer a lei do Senhor e temos quebrar essa lei, nós nos tornamos malditos. Em outras palavras, quem vive pecando, quem vive quebrando a lei do Senhor é maldito. Ele pode ser presidente da República, pode ser o cara melhor do mundo, melhor da sociedade, o cara nunca fez mal para ninguém, mas aos olhos de Deus, que geralmente a maneira como Deus vê o mundo é completamente diferente da nossa, aos olhos de Deus ele é maldito. Então, Jesus veio nos resgatar da maldição da lei. É por isso que Paulo disse lá em Gálatas, você pode acompanhar aqui na tela, diz assim: Cristo nos redimiu da maldição da lei, quando se tornou maldição em nosso lugar. Pois está escrito: maldito todo aquele que for pendurado em madeiro. A própria lei do Senhor dizia: todo aquele que for morto no madeiro é maldito. Então, Jesus, ele se tornou maldição em nosso lugar. Ou seja, porque quem era maldito, quem era para estar naquele lugar, era eu e você. Éramos nós, que éramos para estar crucificados ali. Éramos para estar ali, para sermos punidos pelos nossos pecados, com detalhe, sem garantia de salvação. Quando a gente diz assim que Jesus morreu no nosso lugar, não quer dizer que se eu tivesse morrido naquela cruz, eu teria resolvido o meu problema. Não. Seria mais um morrer na cruz, eu e você. Mas ele se colocou ali, não merecendo estar ali, e ele, a Bíblia diz, repito, está bem aqui na sua frente, diz: Cristo nos redimiu da maldição da lei. Ele nos resgatou dessa maldição. Ele nos tirou dessa maldição que nós estávamos, quando ele mesmo se colocou na cruz como maldito. Foi por isso que ele veio nos resgatar, porque nós éramos malditos, porque quebramos a lei do Senhor. A segunda coisa que Jesus veio nos resgatar foi do domínio das trevas. Jesus veio para nos redimir, para nos livrar, para nos comprar do poder das trevas, que nada mais é do que os poderes espirituais do mal. Eu estou falando do diabo, eu estou falando dos demônios, todas as pessoas que vêm ao mundo, na sua grande maioria, com várias exceções, como João Batista, mas vem ao mundo já entregue